quando eu junto uma ideia, duas ideias diferentes, surge uma outra. A gente não pode, a gente não, até não percebe isso, mas eu estou semeando ideias na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente. Essas pessoas, inconscientemente, quando assistem a gente, também semeiam ideias da gente, porque Olá amigos, estamos iniciando mais um vídeo do canal B3, bem, bom e belo. No vídeo anterior a gente falou sobre pandemia e como podemos aprender com ela. Bom, quem não assistiu vai lá no canal, não deixe de se inscrever, dá aquela força pra gente com o joinha pra cima e compartilha com todo mundo. Cássio, o nome do nosso canal chama B3, usamos propositalmente o bem, o bom e o belo. Eu queria que você falasse um pouco para mim o que é o bem, o bom e o belo dentro da nossa escola iniciática, né? Dentro da eubiose, a gente estuda uma linha de pensamento para olhar mais para isso, né? Aí eu queria que você falasse como surgiu isso e uma pergunta bem interessante. A gente consegue viver hoje nesse caminho? uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos, não importa, né? Porque cada um vai assistir dentro do seu tempo, né? O seu canal, a gente está fazendo uma coisa meio atemporal aí. Assim, sabe, Hélio? A gente tem que lembrar, a gente se esquece de uma coisa muito importante dentro daquilo que a gente chama de filosofia iniciática das idades, né? Sabedoria iniciática das idades. A gente esquece que o ser humano ele tem uma proporção divina dentro dele. Ele tem uma centelha divina dentro dele. Então, em tese, a gente está usando uma veste física para viver no mundo físico. Então, a gente tem dentro da gente uma centelha divina que ela está adormecida. Essa é a grande verdade. O que é a iluminação? O que é a iniciação? A gente sempre fala. É você despertar paulatinamente dentro de você, essa centelha divina, para que ela se manifeste na face da Terra. E esse é o trabalho de toda a iniciação, de toda a iluminação dos grandes yogis, dos grandes mestres, dos grandes santos. É você trazer essa centelha divina manifestada na Terra, a ponto de você ser, como o professor dizia, nosso professor mestre, professor Henrique José de Souza, ser um templo vivo da obra do Eterno andando na face da Terra. Isso é um exercício, não é fácil, porque o ser humano, por alguma série de percalços evolucionais, que a gente vai falar muito sobre isso durante os programas que vêm, porque é muito assunto, né? É muita conversa. Então, a gente vai dividindo as conversas. Então, por um acidente evolucional, por um problema evolucional da humanidade, num sentido mais amplo, nosso, de todo mundo, a gente tem é obscuro. Essa nossa centelha divina está adormecida. E ela só desperta com um trabalho muito árduo, um trabalho muito sério de autotransformação, em conhecimento e aplicação do conhecimento dentro da normalidade, dentro da nossa vida normal, do nosso cotidiano. Esse é o desafio. Que você falou, a gente não consegue viver isso porque a rotina vai enchendo a gente de compromissos, a sociedade nos coloca uma série de regras, dogmas religiosos. A gente está o tempo todo tentando rasgar os véus de Maia, né? Maia, a deusa indiana da ilusão, chama-se ilusão, né? Maia é a grande ilusão. Só que tem um detalhe também, a sabedoria, a filosofia hindu, indiana, ela é muito perfeita nisso. Maia é a mãe de Buda, dentro da mitologia hindu. Então, na realidade, você só consegue alcançar a iluminação se você enfrentar essa Maia, essa ilusão. Você tem que ir para o mundo. O mundo ele está aí para ser vencido, para ser sublimado. Até o conceito de vencido é um conceito até que não é bem, porque a gente não está numa guerra. A gente vive como se estivesse numa guerra. Essa é a grande verdade. A grande maioria da humanidade vive como se estivesse numa guerra. E não em exércitos adversários. Interessante, né? A gente se coloca em egrégoras, em caixinhas, né? Em que
um partido é inimigo do outro, uma ideologia é inimiga da outra, sem esquecer de que uma empresa é inimiga da outra, enfim, a gente coloca em caixinhas, né, de concorrência, essas coisas todas, que a gente se esquece que não existe inimigo. A humanidade é uma só, o exército é um só. Né? Então, essas são algumas das ilusões de Maia. Né? Então, a gente fica sempre nesse mundo dual, de combate e tal, e se esquece de que a verdadeira vitória é a vitória sobre cada um de nós mesmos e sobre aquela natureza mais brutal que a gente tem. Sobre o nosso sendo emocional mais denso. Certo? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no futuro. Então, essa é a questão, a gente saber trabalhar isso. E isso realmente, aí já vem o conceito de guerra, é uma guerra interna, né? É uma guerra interna que a gente tem. Então, um dos grandes símbolos da iniciação é a espada. A espada é um símbolo da iniciação. A deusa da sabedoria, Ártemis e Diana, né, na Grécia e na Roma, é uma deusa guerreira. Porque alcançar essa sabedoria divina, alcançar a verdadeira sabedoria, que não é inteligência concreta, é a sabedoria mesmo, é a união do mental concreto com aquele mental mais abstrato, aquele mental mais sublime que a gente tem. É uma luta. Então, geralmente, os deuses, as deusas da sabedoria, eles são encarnados como guerreiros, né? Enfim, então, o que é a eubiose? Nós falamos de eubiose aqui. A eubiose, nós falamos da eubiose não com a autoridade de quem entende, mas com a autoridade de quem, mas com a tentativa de entender essa eubiose. A eubiose é uma entidade criada pelo professor Henrique José de Souza, um grande filósofo brasileiro, um grande pensador brasileiro, nascido na Bahia, no final do século passado, que ele trouxe da Índia, tendo recebido uma incumbência de trazer da Índia uma grande parte daquela sabedoria indiana, daquela sabedoria hindu, lá da meseta do Pamir, que tem milênios de existência e como civilização, e trouxe uma sabedoria ainda herdada da Atlântida, de outros momentos da evolução humana, trouxe o objetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, criada pelo professor Henrique José de Souza, é resgatar esse conhecimento e trazer para o Ocidente, unir o conhecimento do Oriente e do Ocidente num lugar chamado Brasil, que é onde está o maior acaldeamento racial da humanidade. Né? Então, a nossa terra, segundo ensinamentos do professor Henrique José de Souza, e segundo muitas mitologias, inclusive, o Brasil é uma terra sagrada, é uma terra onde vai acontecer alguma coisa muito importante para o novo ciclo da humanidade. A gente vai falar muito sobre isso em programas futuros, sobre a questão, um termo chamado itinerário de Ió. O itinerário de Ió é um conceito que fala que, em determinado momento da história da humanidade, algumas civilizações e países detinham o conhecimento e a fórmula da iniciação do gênero humano em alguns momentos da humanidade. E isso caminha na face da Terra. Por isso que é um itinerário de Oriente para o Ocidente. Então, segundo o professor Henrique José de Souza, o momento é do Brasil. E a Sociedade Brasileira de Eubiose tem essa função de preparar o Brasil para ser realmente o berço de uma nova civilização. Entendendo uma nova civilização, uma civilização de harmonia, de paz, de fraternidade entre os povos. Aí eu entro no neologismo, que é a eubiose. A eubiose entre outras coisas, que abarca o significado da palavra, estar em harmonia com as leis naturais, com as leis da natureza. É estar em harmonia com aquilo que a gente chama de bem, bom e belo, que é o título do canal. Porque é isso que o ser humano, para isso que o ser humano é feito, para ser um instrumento do bem, da bondade, da beleza, no sentido de quê? De harmonização. A beleza verdadeira é a harmonia. É a harmonia exterior e interior. Né? Não tem nada a ver com o conceito físico de beleza. É o conceito de harmonização de tudo. De caráter, de vivência, de relacionamentos entre os seres. Então é isso que é viver no bem, no bom e no belo. É isso que a gente busca, é isso que a gente está atrás. Mais ou menos, eu gosto de uma analogia interessante que fala do rio. Quando você está nadando no rio, você tem várias formas de chegar na outra margem. Uma delas é você nadar contra a correnteza.
Outra delas é você atravessar o rio assim, ó. Só se você atravessar o rio assim, você vai ser levado pela correnteza. Qual que é a forma mais adequada? É você nadar conforme a correnteza vai. É você não ir contra a lei da natureza. Você vai chegar na outra margem. Não com a velocidade que você gostaria de ter. Mas você segue em harmonia. Você não se cansa. Você segue dentro de um princípio que vai te levar para outra margem no momento adequado, mas da forma mais segura, a forma mais tranquila, a forma mais harmônica. É mais ou menos isso. Muito legal, Cássio. Então, em resumo, a gente pode dizer que estamos vivendo imersos numa ilusão, né? Que nos impede de ver o estado harmônico das coisas, que é para onde a gente deveria tendenciar a olhar, né? E assim, eu acho que é muito legal isso que a gente está buscando fazer com o canal, que é tentar trazer um pouco dessa visão, desse estado harmônico, né, para uma realidade, para a realidade que está coberta nesse véu. Como você falou, o dia a dia, os conflitos dentro das empresas, o conflito dentro do nosso relacionamento familiar, ou seja, as coisas que estão impostas para que a gente siga o caminho, para que a gente siga esse caminho de evolução, e isso obviamente faz parte do processo evolutivo, né? É. É legal, Hélio, o que a gente está fazendo aqui, que as pessoas estão fazendo, nos acompanhando, e pessoas várias, de várias outras denominações, de várias outras filosofias, de forma muito sincera, de forma muito adequada, de forma muito bonita, de estar conversando, sabe? A ideia é conversar, é dialogar. Conversar sobre várias formas de ver a vida. Não existe problema na gente, em que a gente, no momento que a gente não concorda com as mesmas coisas. Isso é salutar, isso é da vida. A não compreensão. O atrito de ideias que formam uma coisa nova, sabe? Então, essa proposta do nosso canal, a proposta, e sem tirar também o mérito de vários outros seres humanos que estão fazendo isso, porque na realidade, é como disse Jesus, Cristo, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e cada morada tem um caminho. Então, a ideia é o quê? O que leva a humanidade para frente, leva a humanidade a evoluir, que leva o ser humano, o povo brasileiro, a pensar melhor, a se entrosar melhor, que contribui para essa evolução, é bem-vindo. É bem-vindo. E dessa conversa que sai. Então, não existe problema no desacordo de ideias. O diálogo é fundamental. Então, assim, é mais ou menos assim. A gente está fazendo, jogando na rede, boa a analogia, jogando na rede uma rede. Né, em que as pessoas vão. Um dia alguém clica aqui, é muito legal o momento que a gente está passando na humanidade. As pessoas estão usando mais a internet. Porque é que história? O ser humano, ele cria dentro dessa maia que a gente falou, dessa questão de trabalhar essa maia, esse mundo ilusório, esse mundo da matéria, o ser humano vai criando ferramentas. Essas ferramentas em si não são boas nem ruins. Elas são mal utilizadas ou bem utilizadas. Então na internet você pode achar de tudo. Desde a gente conversando com um assunto bem abstrato, até a pessoa falando de coisas as mais terríveis possíveis, né? E precisa ir para a Deep Web, não. Está logo ali na frente. É só clicar um clique. A gente tem que cuidar dos nossos filhos hoje para não entrarem em canais inadequados. Indo a partir de um desenho animado. Porque você percebe como é essas coisas? É mais fácil ele chegar para um canal inadequado para um desenho animado no YouTube do que para um canal adequado para a idade dele. Os caminhos levam sempre para aquilo que não é adequado. Mas, enfim, mas essa é a questão, sabe? A gente tem que preservar, a gente tem que cultivar isso. Então, esse cultivo, a gente está fazendo um trabalho aqui que é para o futuro. Essa é a grande verdade. Toda iniciação, o trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, o trabalho de outras ordens iniciáticas, é de preparar o mundo presente para o mundo futuro. Né? Para a quinta essência, para chamado quinto sistema, que os portugueses chamavam de quinto império, para uma nova realidade, para a quinta essência da humanidade. E esse é o caminho, sabe? As pessoas falam muito de nova era de aquário, nova era, mas não sabem exatamente o que é isso. A gente, por inspiração do nosso mestre, sabe o que é. É um novo padrão de consciência. Então, há uns anos atrás, o que a gente está fazendo aqui seria... É interessante isso. Há uns anos atrás, o que a gente está fazendo aqui, ele seria muito ininteligível, as pessoas não iam entender
uma grande parcela da humanidade não iria entender. Hoje, uma parcela um pouco menor não entende. Isso vai acontecer. Então, assim, isso que é o estado de consciência da humanidade. Ele vai mudando, a humanidade está mudando junto, sabe? O que acontece? A gente tem que sempre preservar o bem, o bom e o belo. Né? Alguém tem que estar fazendo esse cultivo. Essa é a grande verdade. Cássio, você acredita que todo esse conflito de ideias que a gente tem no mundo, essa polaridade que a gente vive, você acredita que isso é algo até necessário? Isso é muito evidente no Brasil, né? Eu vejo que tem países com determinadas culturas, até bem definidas já, onde o contraste e a polaridade, que embora existam, sejam menores na diversidade, ou em um aspecto ou outro, né? Mas no Brasil, tudo é muito polar. Você tem todos os lados agindo ao mesmo tempo. Isso é um caminho necessário, talvez, para que a gente encontre esse estado harmônico? Sabe, assim, o que acontece, assim, a gente está vivendo num mundo que está mais ou menos. O Brasil não é um ponto fora da curva, infelizmente. O mundo está assim, sabe? O mundo existe um fluxo, um fluxo e um refluxo no mundo de informação e de contraposição de ideias, mas de forma mais violenta. Sempre existiu a contraposição de ideias. Isso é muito importante, sabe? A gente lembrar. Sempre existiu pessoas pensando diferentes, sempre existiram. E não seria possível existir uma civilização se não houvesse dicotomia de pensamento. A polaridade é necessária. Porque a lei da polaridade, segundo Hermes Trismegistus, né? o grande filósofo egípcio, né? Que veio até antes, a filosofia dele veio até da Atlântida, até antes dele, né? O que ele fala? Ele fala a lei da polaridade, a lei da polaridade, ela também está vinculada à lei do gênero, à lei da transformação. O que é gênero? Na realidade, o que acontece? Quando eu junto duas ideias diferentes, surge uma outra. A gente não pode, até não percebe isso, mas eu estou semeando ideias na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente. Essas pessoas, inconscientemente, quando assistem a gente, também semeiam ideias da gente, porque tudo é uma coisa só. A gente está falando de planos invisíveis de contato, existe um plano mental que tem comunicação. Eu estou comunicando com você através de ondas eletromagnéticas aqui, mas existe uma outra comunicação que é mental entre a gente. A gente fez um elo mental. Um elo mental, um elo emocional. Então, as pessoas estão todas ligadas. Então, tudo influencia a tudo. Então, o mundo realmente hoje é uma aldeia global. Então, o que acontece? Aquela história, assim, a era de Aquários começou, ela começou e não começou. Porque na natureza nada dá saltos, assim, sabe? As coisas acontecem paulatinamente, a natureza não dá saltos. Então a gente está passando por aquilo que o nosso mestre chamava de dealbar de um novo tempo. Está nascendo um novo tempo. E quando nasce um novo tempo, cara, o que é velho tem que se manifestar. Existe um embate daquilo que é velho com aquilo que é novo. Né? E como as pessoas não têm consciência disso, é um embate que alguém quer vencer. Isso é da lei da natureza. Então, assim, o velho quer sobreviver a todo custo contra o novo não tem experiência de luta, porque ele é novo. Então, assim, o que está acontecendo na face da Terra realmente um embate entre ideias novas e velhas para se construir uma coisa diferente. Sabe? Então, assim, até vou entrar um pouquinho nesse mérito. A gente está falando muito de esquerda e direita, um embate de direita no mundo, a extrema-direita, a extrema-esquerda, o centro fica ali no meio. Mas o que vai ganhar? Nenhum dos dois. Vai surgir uma coisa nova, porque é assim que funciona. Então, tudo vai ser... a gente volta um pouquinho para a questão da pandemia. É uma questão de ressignificação das coisas. As coisas vão ser ressignificadas, vão ganhar elas ganham outros significados, outros conceitos, e tem que ser colocado em prática. Mas até acontecer isso, amigo, vai ser uma briga danada. É interessante isso que você está falando. Eu tento até visualizar isso, né? Aquele movimento de estica para cá, puxa para lá, e uma hora daqui surge alguma coisa, né? Acho que isso é muito o que você está falando. Eu percebo isso, Cássio. Assim, eu tenho 37 anos.
E eu percebo isso no meu dia a dia. Eu sou empresário, aqui na minha empresa na nossa equipe tem pessoas mais jovens e tem os mais velhos, né? E é muito evidente isso que você fala na prática mesmo. As ideias conservadoras somadas à experiência e, por outro lado, as ideias novas dos mais jovens, que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Esse embate é constante. Antes da gente conversar aqui, eu tava em uma reunião justamente para acertar os ponteiros dentro da busca desse equilíbrio, né? Tentando achar o caminho que a gente deve seguir. E é interessante quando a gente começa a olhar para o bem, para o bom e para o belo, quando a gente começa a buscar isso, a gente também exercita essa ponderação, essa visão mais harmônica de tentar achar o caminho, de tentar achar o novo, né? Realmente estamos vivendo essa transição, e principalmente a minha geração, ela vem num intermediário de algo extremamente novo. A minha filha já está nessa geração totalmente nova, e meus pais estão na geração que viveu um outro momento, completamente diferente, né? Eu me sinto quase como um mensageiro desse tempo, desse novo tempo. Isso do ponto de vista mais oculto, Cássio, tem algum sentido? É, é interessante, sabe, Hélio, porque o que nos ensinam as escolas de iniciação desde o princípio que existiu a primeira delas, que foi há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás. Elas nos ensinam a olhar a vida de um jeito novo, sabe? A gente tem que olhar as coisas de um ângulo novo, de um jeito novo, de um prisma novo, passar por um prisma diferente, sabe? E o trabalho que você faz como publicitário, como uma pessoa que busca novidade, né? Ele envolve muito isso, sabe? Assim, descobriram hoje a palavra da moda, né? Como várias outras têm, é inovação. Mas a inovação, cara, às vezes ela não tem a ver com tecnologia. Ela tem a ver com redescobrir coisas, né? Então, eu como consultor de empresas, eu não posso chegar para um cara lá, para um cliente que é agricultor familiar, que trabalha, ganha o pão dele, lavrando a terra e vendendo aquele produto dentro do comércio, né? Com um notebook para ele controlar a parte financeira dele. Isso para ele não é inovação, isso atrapalha a vida dele. Então, o que é inovação para ele? É aprender que com um caderninho ali, colocando o filho dele que está na escola, que sabe escrever direitinho, isso é inovação, sabe? A gente tem que sempre buscar um meio termo da coisa. É outra questão bastante significativa, que é a palavra democracia. A democracia é simplesmente conciliar os extremos para conseguir uma coisa nova. Dentro de uma reunião de trabalho, você tem o novo, você tem o velho e tem o que vai adequado. Você percebe? Não é nem o novo nem o velho, é o adequado, cara. A soma das ideias, das cabeças, que mostra o que é adequado. E existe uma outra máxima que o ser humano se esquece, que a gente é muito imediatista, muito teimoso, é que sempre é possível voltar atrás. Os caminhos, eles se bifurcam, né? Existe um conto do Jorge Luiz Borges que fala isso. O jardim dos caminhos que se bifurcam. Esses caminhos se bifurcam. E cada vez que você vai para um caminho, existem outras bifurcações que geram outras bifurcações que você pode fazer. Voltar naquele inicial e retomar o caminho. Sabe? Retomar o caminho não é ruim. A gente tem sempre um plano B de vida. Nas empresas, nas famílias, em todo lugar. Então, é importante, assim, viver é basicamente um exercício, cara, de tentativa e erro. Errei, voltei, tentei de novo, não deu certo e vamos embora. É o que eu sempre falo. Tudo que acontece na vida é um aprendizado. Não existe nada perdido. Então, assim, voltar atrás não é começar do zero. É pegar a nossa mochila e fazer de novo. Fazer de uma nova forma. Assim, isso não é pecado, cara. Não é ruim isso, sabe? Voltar atrás, mudar de ideia. Assim, Juscelino Kubitschek dizia, quando perguntou, Juscelino Kubitschek foi um grande homem, né? Foi uma pessoa diferente.
né? No sentido não só de político, como ser humano. Quando ele mudava de ideia, era porque a gente exige que os nossos... É engraçado isso, né? A gente exige que que as pessoas que a gente votou, as pessoas que a gente apoiou, tenham sempre uma ideia. Não pode voltar atrás, tem que ter aquela ideia, se você é liberal, você é conservador, tá? A gente exige isso. O Juscelino Kubitschek mudava de ideia. Ele dizia assim, olha, eu não tenho compromisso com o erro. A gente não tem como ter compromisso com o erro, sabe? Então a gente tem que sempre buscar coisas novas, mudar. Mas a questão é simples, assim. É simples e complexa. Mas a questão é o quê? É você sempre caminhar para frente de forma ética, de forma estética, bem boa e bela. De forma ética, de forma estética, de forma harmônica e humana. Porque tem outro detalhe. Nesse rio que eu dei a ideia do rio que a gente está atravessando, não nada só você, nada toda a humanidade. Né? E qual que é a ideia de nadar nesse rio da vida de forma harmônica? E ajudando aqueles que nadam contra a correnteza, onde é o lado melhor para ir. Porque ajudando aqueles que já chegaram na outra margem, dizendo qual é o melhor caminho para chegar na outra margem, sabe? Isso que é uma forma... Porque enquanto... Voltando à analogia, enquanto toda a humanidade não atravessar esse rio, a gente não está pronto ainda. E a nossa vida não vai ser tranquila. A gente já falou sobre isso. Existem alguns exemplos muito clássicos, cara. Eu moro na periferia. Eu moro na periferia de Campo Grande, né? A gente está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu moro na periferia. E na periferia de Campo Grande, principalmente, isso é muito claro. A gente vê casas muito bonitas e casas muito pobres. A gente falou sobre isso. Quanto mais o meu entorno for miserável, maior tem que ser meu muro. E maior é a minha privação de liberdade. Apesar de, nesse momento, estar todo mundo meio que privado de liberdade, né? Mas se a humanidade que está ao meu lado não for feliz, não for tranquila, não estiver longe da miséria, a minha fartura ela não está assegurada. E qual que é a ideia? É que todos sejam fartos na mesma medida, todos sejam felizes, todos tenham uma vida harmônica, uma vida boa, bela e bem boa. Boa e bela, pronto que seja. Essa é a verdade, né? Maravilha, Cássio. Bom, eu queria deixar aqui para a gente já caminhar para o final da nossa conversa o gancho para o próximo vídeo. A gente começar a falar de algumas formas, de algumas maneiras, algumas chaves, porque parece tão simples, né? Vamos olhar para o bem, para o bom e para o belo. Vamos ser pacientes, vamos buscar harmonia, vamos trazer o equilíbrio, mas isso não é a realidade do nosso dia a dia, né? A verdade é que a gente vive num mundo de confrontos, com desafios o tempo todo, nos testando. Isso filosoficamente é bacana, mas eu queria deixar um gancho para que a gente pense, eu e você, para os nossos próximos vídeos, a gente tentar passar algumas visões de como as pessoas podem se transformar e passarem a olhar para um caminho, para esse caminho, né? E não ficarem imersos no véu de Maia, como você colocou no começo do nosso bate-papo. É um desafio, né, Hélio? Buscar isso, né, cara? É um desafio, sempre foi um desafio, e está sendo um desafio maior ainda nos tempos que a gente vive, porque são tempos de fim de ciclo, né? Esse fim de ciclo nos atropela, vai atropelando tudo. Então, assim, eu costumo usar uma frase que fala assim, em épocas de crise, os bons ficam melhores e os maus ficam piores, né? É assim, porque a natureza humana é assim. Então a gente tem que buscar sempre aprimoramento. E realmente não é fácil. Uma das formas que a gente tenta fazer isso, uma forma que a iniciação eubiótica da Sociedade Brasileira de Eubiose nos orienta, nos ajuda, é entender a mecânica das coisas, sabe? Como funciona o pensamento, como funciona a minha emoção, até que ponto eu mudo a minha vida física mudando a minha mente, sabe? Até que ponto eu mudo a minha vida com relação ao meu semelhante, mudando o meu sentimento em relação àquele semelhante. E isso não é fácil, não é passe de mágica, é batalha, é luta, é segurar a espada pelo fio. E muito conhecimento, né, Cássio? Senão a gente não consegue nem assimilar o que é. Não consegue. E tropeçando, caindo, levantando, tentando de novo e bora pra frente. Muito bom o nosso bate-papo de hoje.
Estamos aqui na nossa base, ainda iniciando os assuntos. Aqui temos assuntos para quilômetros de conversa, né? E eu queria que você fizesse suas considerações finais aí para que a gente finalize o vídeo de hoje. Legal. Então, eu agradeço muito a presença de todos, quem vai assistir esse vídeo hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 100 anos, porque a gente está dentro de uma... a gente não tem noção do que aonde a gente vai chegar, né? Eu agradeço muito e peço, desejo, no mais íntimo do meu ser, que todos sejam felizes, plenos, tenham saúde, harmonia nas famílias de todos que estão aqui assistindo e que a gente possa construir um mundo novo aí juntos. Vamos trabalhar para construir um mundo novo aí, que é possível, é factível, não é fácil, mas é muito prazeroso, é um caminho que só dá alegrias. Independente do que está acontecendo do lado, trabalhar por um mundo novo abastece a gente de energia. Isso é muito importante nesses momentos em que as energias estão meio escassas, né? Essa é a grande verdade. Legal, que legal. Maravilha, pessoal. Muito obrigado por nos assistir. Eu acho que a grande palavra-chave também é a gente ter respeito, né? Eu acho que pode ser o respeito pela vida, respeito pelo próximo, ele pode nos ajudar a conduzir para esse olhar do bem, do bom e do belo. E praticar, né? Repita essas 3 palavras na sua cabeça que, com certeza, ela começa a ficar sólida na sua vida. Né? Está plantado, Vision. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um abração.